Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso. A gente vai falar de despesa pública nessa aula. A gente vai falar de conceito, classificação, a programação da despesa, tudo que você precisa para conseguir gabaritar as questões sobre despesa pública. A gente já estudou um lado do orçamento, as receitas públicas. Agora a gente vai estudar o outro lado do orçamento, o lado negativo, né, que são as despesas públicas. Então vamos lá, turma. Eu já estou aqui pequenininho na tela, né, para a gente começar a trabalhar aí a questão da despesa pública. Então, o que é despesa pública, né, segundo os doutrinadores aí? Na verdade, aqui eu peguei um conceito de um desses doutrinadores que basicamente tem o mesmo enfoque. O que a gente precisa entender é exatamente o que define uma despesa pública. Qual é a característica principal para que um desembolso do governo, um gasto do governo, seja classificado como despesa pública? Então, vamos lá. Define-se como despesa pública, olha só, conjunto, né, de dispêndios do Estado ou de outra pessoa de direito público para o funcionamento dos serviços públicos. Então, a primeira coisa que eu quero já destacar para vocês que a despesa pública são dispêndios do Estado, ou seja, gastos que o Estado faz objetivando o quê? O funcionamento dos serviços públicos. Nesse sentido, a despesa como parte do orçamento compreende as autorizações para gastos. Então, aqui ele fala em autorização para gastos. A gente sabe que essas autorizações são dadas via lei orçamentária e também via créditos adicionais, com as várias atribuições e funções governamentais. Então, mais uma vez, atrelado que essas autorizações de gasto estão direcionadas para o custeio de atribuições e funções governamentais. Em outras palavras, a despesa pública corresponde à distribuição e ao emprego das receitas para o custeio de diferentes setores da administração e também para os investimentos, porque, na verdade, os investimentos fazem parte das despesas públicas. Então, como a gente percebeu, o orçamento, o governo, ele obtém as suas receitas, ora de forma impositiva, com a cobrança de tributos, ora atuando como empresário, que são as receitas de caráter originário, onde ele atua, né, prestando serviços, realizando atividades industriais, atividades econômicas no geral, obtém essas receitas e vai financiar o que com essas receitas? O que ele tem que financiar? Serviços públicos, né, administração pública, o custeio do funcionamento da máquina pública e também os investimentos necessários para o funcionamento de todos os serviços que vão atender às demandas da sociedade, porque essa sociedade que financia o governo também. Então, esse recurso, esse dinheiro tem que ser direcionado para serviços públicos. Então, o que caracteriza a despesa ser considerada pública é exatamente a questão do interesse público do gasto. Porque o governo pode fazer um gasto e não visar o interesse público. E aí, quando o governo faz um gasto e não visa o interesse público, ele não está fazendo uma despesa pública. Ele, na verdade, está desviando recursos. Ele está promovendo um dano ao erário. Então, tem que saber essa diferença básica importante sobre o conceito de despesa pública. Eu vou até aqui, né, deixar isso de alguma forma registrado aqui no nosso material para a gente não esquecer desse detalhe. Então, olha só, gente. Quando o governo, estou falando aqui do governo, realiza gastos, quando eu falo aqui gastos, né, desembolso. Esse gasto, esse desembolso, ele tem interesses. E aí esses interesses podem ser o interesse público ou interesse particular. Então, o interesse pode ser público ou particular. Quando o gasto visa o interesse público, sim, aí sim a gente está falando de despesa pública. Que aí ele está financiando alguma despesa que de alguma forma vai direta ou indiretamente atender os interesses públicos, os interesses da população. Agora, quando o governo realiza gastos visando interesse particular, ele está, na verdade, cometendo aqui um dano ao erário. Ele está desviando recursos públicos. E aí cabe aos órgãos de controle interno,
né, o controle externo, os tribunais de contas, o Poder Legislativo, o Ministério Público, agir para que esse dano ao erário não aconteça, ou se acontecer, que ele seja ressarcido, porque o que vale para a gente é que os gastos têm essa função fundamental de visar basicamente o interesse público. Então, todas aquelas receitas que são obtidas pelo Estado, elas têm que, de alguma forma, ser direcionadas aos interesses públicos, ou seja, financiar despesa pública. Então, tem que sempre lembrar que a despesa pública ela está atrelada, ela tem que ter como finalidade básica o funcionamento da administração pública, de forma direta ou indireta. Quando o governo, por exemplo, constrói um hospital, uma escola, ele está realmente realizando gastos públicos, né, despesas públicas. Agora, quando o governo pega um recurso e financia uma coisa que não tem uma visão pública, e sim particular, um interesse particular, é um dano ao erário. Então, basicamente, tem que conseguir segregar essas duas informações. Maravilha? Então, guarda esse conceito para quando cair uma questão sobre o conceito de despesa pública, não perder essa questão. Então, vamos lá agora começar a trabalhar as classificações da despesa pública. Então, uma primeira classificação, talvez a mais importante que eu já quero destacar aqui, é que a despesa pública ela tem uma divisão, tá, gente? Tradicional em orçamentária e extra-orçamentária. Então, a gente já tinha estudado a receita, né? E a receita ela tem essa divisão em orçamentária e extra-orçamentária. E a gente precisa saber, basicamente, qual é a diferença entre a despesa pública orçamentária e a extra-orçamentária. Basicamente, tá, gente, isso não valeu para a receita. Quando a gente estudou a receita, não tinha essa divisão. Basicamente, quando a gente fala em receita, a divisão é a receita orçamentária, tem a natureza de recursos próprios, e a extra-orçamentária de recursos de terceiros. Agora, em relação à despesa pública, a gente já tem uma diferença, que a despesa orçamentária é aquela que consta no orçamento. Quando eu falo orçamento, na LOA, em créditos adicionais, e a despesa extra-orçamentária é aquela que não consta no orçamento. Porque, na verdade, a despesa extra-orçamentária ela não consta no orçamento, exatamente porque, basicamente, ela é uma devolução de recursos que não pertenciam ao governo, que eram recursos de terceiros. Então, não precisa de autorização para devolver recursos de terceiros. Agora, para realizar a despesa própria do governo, que é a despesa orçamentária, tem que constar no orçamento, tem que estar na LOA ou em créditos adicionais. Vamos verificar os conceitos que tem no nosso material, oriundo aí das diversas fontes da onde são extraídas as questões. Então, vamos lá. Despesa orçamentária, como a gente está visualizando aí, ó, é aquela parte que eu já destaquei, é a despesa que integra o orçamento. Então, está dizendo já que ela integra o orçamento, ou seja, é aquela que deriva da lei orçamentária ou créditos adicionais. É disciplinada pelos artigos 12 e 13 da lei 4.320, ok? Então, basicamente, a gente tem esse conceito aí de despesa orçamentária. Gente, lembrar, e aí vale a pena a gente fazer uma visualização aqui. Quando a gente pensar, o governo, por exemplo, ele pretende realizar uma despesa. O que a gente já estudou? Que ele precisa de crédito. Então, ele precisa de crédito, porque basicamente com esse crédito ele vai ter autorização para realizar a despesa. Lembrar que esse crédito, né, ele é dado pela LOA, pela Lei Orçamentária Anual, que é a sua autorização para realizar a despesa, ou mediante créditos adicionais. Lembrar que esses créditos adicionais são aqueles que se dividem em suplementares, especiais e extraordinários. Eu vou sair até aqui da tela para facilitar o entendimento. Então, basicamente, essa despesa que o governo pretende realizar, que depende de créditos orçamentários, são as despesas orçamentárias. Então, só para a gente exemplificar aqui, né, gastos com pessoal, por exemplo, serviços, quando o governo paga conta de luz, água, telefone, contrata serviços em geral,
contrata fornecimento de mercadorias, etc., ou faz investimentos, obras, entre outros investimentos, tudo isso são exemplos de despesa orçamentária. Então, é importante lembrar que a despesa orçamentária é aquela que depende de crédito, depende de autorização legislativa para ser realizada, que é dada pela LOA ou mediante créditos adicionais. Agora, turma, vamos fazer uma leitura. Eu quero aqui fazer uma leitura com vocês para destacar uma parte que está contemplada, tá, gente? Está contemplada no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então, olha só o que fala, o MCASP. As despesas de caráter orçamentário, então ele está falando aqui só as despesas orçamentárias, necessitam de recursos públicos previstos para a sua realização. Então, é claro que o governo, quando vai realizar uma despesa, ele tem que ter uma receita que depois ele consiga pagar essas despesas. E devem ser autorizadas pelo Poder Legislativo. É claro que o Poder Legislativo tem que autorizar. É o Poder Legislativo que autoriza a LOA e é o Poder Legislativo que autoriza a abertura de créditos adicionais. Lembra que tanto o suplementar quanto o especial precisa de autorização legislativa. Então, basicamente, é o Poder Legislativo que vai autorizar esses gastos. Só que ele coloca aqui uma exceção que eu queria destacar para vocês. Exceto quando se tratar de créditos adicionais do tipo extraordinário. Lembra que os créditos extraordinários, eles independem de autorização legislativa, ou seja, em situações extraordinárias, que são aquelas situações que envolvem urgência ou imprevisibilidade, uma calamidade pública, o governo pode custear aquela despesa provocada pela situação extraordinária mediante créditos extraordinários, ok? Aí o próprio MCASP fala, os quais, por sua natureza, não carecem de determinação da origem de recursos para sua cobertura. Então, tem que lembrar que sempre que no momento que é aberto um crédito adicional extraordinário, e essa regra só vale para o extraordinário, não é necessário, ok, gente? A indicação de recursos. É claro que depois vai ter que arrumar recursos para pagar essa despesa, mas devido à urgência, no momento da abertura, não precisa daquela autorização, daquela indicação de recursos para abrir o crédito extraordinário, ok? Aí vamos continuar. Assim, as despesas orçamentárias constituem instrumentos para alcançar os fins dos programas governamentais. Então, são despesas que têm como objetivos alcançar os fins dos programas governamentais, que, se você entender, os programas governamentais, eles têm como objetivo resolver as demandas da sociedade, ou seja, eles visam o interesse público. Então, lá um exemplo de natureza orçamentária é a contratação, ele dá alguns exemplos aqui, como a contratação de bens e serviços para a realização de determinada ação, como serviço de terceiros, pois se faz necessária a emissão de empenho para suportar esse contrato. Então, é sempre importante lembrar que a despesa orçamentária, e somente a despesa orçamentária, é que passa por todos os estágios da despesa. Então, lembrar que essa aqui é aquela que passa pela fixação, empenho, liquidação e pagamento. O famoso FELP, né? Fixou, empenhou, liquidou e pagou. Maravilha? Então, gente, despesa orçamentária, obrigatoriamente, vai integrar o orçamento, tem que ser autorizada mediante LOA ou mediante créditos adicionais. Depende de autorização legislativa, com exceção dos créditos extraordinários. Maravilha? Bom, vamos falar um pouquinho agora da despesa extra-orçamentária. Então, é bem simples, né? Se a despesa orçamentária é aquela que consta no orçamento, a despesa orçamentária ela é aquela que não consta na lei orçamentária. Então, ela compreende, vamos lá, as diversas saídas de numerários decorrentes de levantamento de depósito, calções, pagamentos de reais a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação da receita. Depois eu vou comentar de novo esses pontos, bem como quaisquer valores, então, bem como quaisquer valores que se revistam de característica de simples transitoriedade, recebidos anteriormente e que, na oportunidade, constituem receitas extra-orçamentárias. Então, esse finalzinho é fundamental para a gente entender. E que, anteriormente, constituíam
constituíram receita extra-orçamentária. Porque, gente, basicamente, o que seria despesa extra-orçamentária? É aquela que representa a devolução ou a transferência de uma receita extra-orçamentária. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, só para a gente exemplificar, o caixa do governo. Então, se entrar uma receita extra-orçamentária no caixa do governo, essa receita extra-orçamentária que entrou de forma extra-orçamentária vai sair de forma extra-orçamentária, como despesa extra-orçamentária. E essa despesa extra-orçamentária, como na verdade não é despesa própria do governo, na verdade são devolução, transferência de recursos de terceiros, isso aqui vai independer, ou seja, não depende de autorização legislativa. Ou seja, não precisa constar na LOA ou em créditos adicionais uma autorização para devolver ou transferir essa despesa extra-orçamentária. Maravilha? Então, por isso que ela não precisa constar na lei do orçamento ou em créditos adicionais, porque é uma devolução de recursos de terceiros. Porque lembrar que a receita extra-orçamentária são recursos de terceiros. Então, quando a devolução da despesa extra-orçamentária é uma devolução de recursos de terceiros. Por isso que não depende de autorização legislativa, não é despesa própria do governo. Essa é a informação que vocês precisam gravar para lembrar o que é uma despesa extra-orçamentária. Maravilha? Então, ficar atento só a esses detalhes. Olha, segundo o MCASP, aí eu quero aqui fazer um alerta, né? Porque o MCASP ele trabalha tanto o orçamento quanto a contabilidade. Então, nem sempre, a gente está estudando aqui o orçamento, nem sempre os conceitos são de fácil entendimento, porque você tem que ter alguns conhecimentos contábeis. Então, olha só, o MCASP fala assim, desembolso extra-orçamentário são aqueles decorrentes de saídas compensatórias no ativo e no passivo financeiro. Representam desembolsos de recursos de terceiros em poder do ente público. Então, primeiro item que o MCASP considera como despesa extra-orçamentária, ou desembolso extra-orçamentário, são entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Se você não entende contabilidade, basicamente não vai entender isso, mas é basicamente assim. Receber um recurso de terceiros, o dinheiro vai entrar no caixa. Então, você vai ter um impacto no ativo do órgão. Quando o recurso, como é recurso de terceiros, quando ele sair, né, quando ele entra, ele vai entrar no caixa, mas vai entrar também no passivo. Vai ter uma obrigação de devolver esses recursos. E aí, quando devolve, você dá baixa no ativo do caixa e dá baixa no passivo. Então, basicamente, os desembolsos extra-orçamentários são aqueles que vai provocar apenas uma saída compensatória no ativo e no passivo financeiro. Quando entrou, né, foi uma receita extra-orçamentária, aumenta a caixa e aumenta o passivo. Quando sai, diminui caixa e diminui passivo. Então, basicamente, esse é o conceito de desembolso extra-orçamentário. Então, só para a gente pegar aqui um exemplo, né? Pegar aqui um exemplo para facilitar, depois eu vou ter outros exemplos. A garantia. O governo cobra garantia, exige garantia quando, por exemplo, uma empresa presta licitação e em alguns contratos que essa empresa ou outras empresas formalizam com o governo. Essa garantia ela entra como receita extra-orçamentária porque é um recurso que tem que ser devolvido. Então, entra como receita extra-orçamentária e, quando é devolvido, devolve-se como despesa extra-orçamentária. Ok? E também deve ser considerado como, além dessas entradas compensatórias, né, o MCASP fala que também deve ser considerado como despesa extra-orçamentária o pagamento de restos a pagar. Mas eu vou falar com mais detalhe, porque eu pagar mais à frente, porque o pagamento dos restos a pagar é considerado uma despesa extra-orçamentária. Maravilha? Então, vamos lá, vamos continuar. A gente tem aqui alguns exemplos que estão, né? Esses exemplos estão no próprio MCASP. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses exemplos, porque quando cair, vai cair igualzinho lá na nossa prova, a gente tem que lembrar
E aqui eu estou falando de exemplos de desembolso extra-orçamentário. Então, primeiro exemplo lá é a devolução de valores de terceiros, calções, depósitos. Né? Calções aqui, ó, são as famosas garantias. Então, as garantias, por exemplo, né, que o exemplo que eu dei são valores de terceiros que entraram no caixa do governo ou depósitos de terceiros que entraram no caixa do governo que depois terão que ser devolvidos. Então, basicamente, são operações extra-orçamentárias. Entram como receita extra-orçamentária porque são recursos de terceiros e são devolvidos como despesa extra-orçamentária. Vamos lá. Recolhimento de consignações e retenções. Gente, para quem nunca trabalhou na administração pública ou no setor financeiro de empresas privadas, não sabe basicamente ou não consegue visualizar esses recolhimentos de consignações e retenções. Mas basicamente é o seguinte: quando o governo faz pagamento de pessoal, ou então paga por serviços ou materiais entregues por empresas, muitas vezes ele tem que fazer consignações e retenções. Então, por exemplo, vamos supor que um servidor tem um empréstimo consignado em folha. Então, quando ele faz o pagamento para o servidor, ele retém, ele consigna aquele valor. Então, quando ele faz a consignação do valor, do contra-cheque do servidor, por exemplo, é uma receita extra-orçamentária. Por quê? Depois ele tem que passar para a empresa que realmente emprestou. E aí, quando o governo repassa para a empresa que fez o empréstimo, é despesa extra-orçamentária. Por exemplo, o governo vai fazer um pagamento e aí ele tem que fazer retenção de um determinado tributo naquele pagamento de um fornecedor. Quando ele retém o tributo, é receita extra-orçamentária. E quando ele passa para o ente que tem a titularidade daquele tributo, ele vai ter uma despesa extra-orçamentária. Então, as consignações, os recolhimentos de consignações e retenções são exemplos de despesa extra-orçamentária. Tá legal? Outra coisa que deve ser considerado como desembolso extra-orçamentário, pagamento das operações de crédito por antecipação da receita, as famosas ARO, que também é chamado pela Lei 4.320 de débitos de tesouraria. Então, apareceu em prova débitos de tesouraria, ARO, operação de crédito por antecipação da receita, já sabe que isso é operação extra-orçamentária. Quando entra esse dinheiro proveniente dessas AROs, entra como receita extra-orçamentária e quando sai como despesa extra-orçamentária. Mas cuidado, tá, gente? Por que a lei considera isso? Porque, na verdade, ela não considera essa operação de crédito como uma receita de fato, e sim, como o próprio nome diz, uma antecipação de receita. É aquela situação quando o governo tem um pequeno probleminha no seu fluxo de caixa. Por exemplo, ele tem uma despesa a pagar antes da receita receber. Então, ele pega dinheiro emprestado, faz uma ARO, dá como garantia essa receita futura, quando ele recebe, ele quita a ARO. Então, essas operações, a Lei 4.320 manda contabilizar como operações extra-orçamentárias, exatamente porque, na verdade, não é receita de fato, é uma antecipação da receita. Mas cuidado, se for uma operação de crédito normal, vai ser uma operação orçamentária, só vai ser extra-orçamentária se for por antecipação, tá legal? Então, cuidado só com esse detalhe, essas pegadinhas. Bom, outros itens que são considerados como de desembolso extra-orçamentário: pagamento de salário família, salário maternidade e auxílio natalidade. Na verdade, gente, quando o governo paga salário família, salário maternidade e auxílio natalidade, ele está antecipando benefícios sociais, né? Salário família, salário maternidade, auxílio natalidade, são benefícios sociais que o governo antecipa, mas depois ele é restituído do órgão responsável por pagar esses benefícios. Então, quando ele paga, isso sai como despesa extra-orçamentária. Por quê? Porque depois ele vai ser ressarcido pelo órgão que financia esses benefícios. Então, esses pagamentos, eles entram como extra-orçamentário. Então, lembrar, salário família, salário maternidade e auxílio natalidade. Porque quem paga, na verdade, é o órgão, basicamente, responsável pelo pagamento desses benefícios. O órgão previdenciário, o órgão responsável pelos benefícios, ok? E
pagamento de restos a pagar. Agora, por que pagamento de restos a pagar é considerado extra-orçamentário? Gente, cuidado, lembrar o que é restos a pagar. É a despesa que foi empenhada e não foi paga. Então, só para lembrar que restos a pagar é a despesa empenhada que não foi paga até 31/12. Então, lembrar primeiro do conceito. Então, é aquela despesa, por exemplo, em 2019, a despesa foi empenhada, chegou em 31 de dezembro de 2019, ela não foi paga. Ela vai se tornar restos a pagar. Então, ela vai ser paga em 2020. Só que chega em 2020, precisa empenhar de novo? Não. Se não precisa empenhar de novo, no ano do pagamento, em 2020, ela vai ser considerada extra-orçamentária, porque não precisa de empenho. Tem que lembrar, a despesa extra-orçamentária, ela não precisa de autorização legislativa, não precisa de empenho. A despesa orçamentária precisa. No ano que paga o resto a pagar, não precisa de empenho. Então, é considerado extra-orçamentário. Então, pagamento. Por quê? Porque não precisa de empenho no ano do pagamento. Não precisa de empenho no ano do pagamento, porque já foi pago no ano anterior. Ou já foi empenhado no ano anterior. Maravilha? Então, cuidado com esses exemplos de despesa extra-orçamentária. Bom, vamos continuar. Agora a gente vai começar a trabalhar basicamente, né, a despesa orçamentária, porque a despesa orçamentária, essa é a mais importante, essa que tem a quantidade imensa de classificações oriundas da Lei 4.320, também oriundas da Portaria 42, da Portaria 163, que são aquelas portarias que eu falei no início da aula, são importantes aí para o nosso estudo da classificação da despesa. Então, o artigo 12 da Lei 4.320, ele divide as despesas orçamentárias, então essa classificação só vale para as despesas orçamentárias, em corrente e capital. Então, a gente tem duas que a gente chama de categorias econômicas. A Lei 4.320 chama de categorias econômicas. A despesa orçamentária ela tem essa divisão em corrente e capital, ok? E essas categorias econômicas corrente e capital são classificadas nas seguintes subcategorias econômicas. Então, tem as categorias econômicas, despesa corrente e despesa de capital, e tem as subcategorias. Isso segundo a Lei 4.320. Então, ó, a gente tem lá despesas correntes e despesas de capital. Isso aqui são categorias, tá, gente? Categorias econômicas. E tem as subcategorias econômicas, segundo a Lei 4.320. Então, vamos por etapa para a gente entender essa divisão, né, que foi utilizada pela Lei 4.320, que usa um contexto contábil-econômico para fazer a segregação desses diversos gastos orçamentários. Então, vamos lá para a gente fazer, basicamente, essa visualização. Gente, vou fazer aqui uma segregação. Qual é a diferença básica entre despesas correntes e despesa de capital? No contexto contábil, basicamente, a diferença de despesa corrente para despesa de capital é que a despesa corrente ela reduz a situação líquida, em regra, tá, gente? E a despesa de capital, em regra, não reduz a situação líquida do governo. Então, em regra, as despesas de capital as despesas correntes são aquelas que efetivamente reduzem a situação líquida do governo. As despesas de capital, em regra, são aquelas que basicamente não reduzem a situação líquida do governo. Então, essa é a primeira separação que eu gostaria de fazer com vocês, que vocês entendessem e lembrar que é em regra, porque tem várias exceções que a gente vai trabalhar aqui. Pode ficar tranquilo, tá, gente? Esse é um ponto super importante que a gente não pode ver de forma superficial. Tem que ver de forma mais aprofundada, ok? Então, olha só, gente, peguei aqui só dois exemplos de duas despesas muito comum no governo, né? Então, primeiro exemplo, vou botar aqui exemplos, né? Primeiro exemplo é a despesa de pessoal.
que é o maior gasto do governo, né? A despesa de pessoal é o maior gasto do governo. Então a gente tem, por exemplo, qual é o impacto da despesa de pessoal? Sai caixa. Tem alguma contrapartida? Não. Então, reduz a situação líquida. Quando o governo paga a despesa de pessoal, patrimonialmente falando, entra dinheiro. Sai dinheiro. Mas o governo tem até o serviço que a pessoa vai fazer, tem uma contraprestação. Mas não tem, patrimonialmente falando, uma entrada de bem, uma entrada de um direito, não tem uma contrapartida patrimonial. Então vai sair dinheiro de caixa, se não tem uma contrapartida patrimonial, vai reduzir a situação líquida do governo. Então, nesse caso específico, a gente vai ter aqui uma despesa corrente. Ok? A gente vai ter uma despesa corrente. Agora, no caso das despesas de capital, não vai reduzir a situação líquida. Por exemplo, em regra, né? Uma aquisição de bens. Por exemplo, o governo vai comprar um bem, vai comprar um equipamento, um material permanente, né? Um imóvel, então um terreno, vai comprar um bem. Nesse caso específico, o que vai acontecer, né, gente? Vai sair dinheiro do caixa, vai entrar o bem. Então, apesar de sair dinheiro do caixa, patrimonialmente falando, tem uma compensação, que é a entrada do bem. Então, nesse caso, não reduz a situação líquida. Não vai reduzir a situação líquida. Então, em regra, se você fez essa análise e não vai reduzir a situação líquida, é bem provável desse gasto, nesse caso aqui é com certeza uma despesa de capital, que eu vou chamar aqui de DK. E a despesa corrente eu vou chamar de DC, só para separar, né? Então, quando eu colocar DK, eu estou falando de despesa de capital, e DC, despesa corrente, ok? E aí, a Lei 4.320, ela faz essa divisão, né? Tanto da despesa corrente quanto da despesa de capital em subcategorias econômicas. Então, a despesa corrente ela se divide em custeio e transferência corrente. Então, ela tem essa divisão. A Lei 4.320. Depois a gente vai verificar que a Portaria 163 faz outra divisão, mas essa aqui é segundo a Lei 4.320, é aquela que está lá no artigo 12 da Lei 4.320. A despesa de capital faz a divisão em investimento, inversão financeira e transferência de capital. Então, a gente depois vai entender aí o conceito, basicamente, de cada uma dessas despesas. O que é uma despesa de custeio, o que é uma transferência corrente, o que é um investimento, o que é uma inversão financeira e o que é uma transferência de capital.